Minutos com Jesus. Hoje nós vamos tirar de Mateus 13, de 24 a 30, o joio. Isto é joio ou isto é trigo? Vamos ver? Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. Olha aqui. Vamos parar. Então, aqui, o campo pode ser o mundo, mas pode ser o nosso mundo também interno, né? Então, um homem tinha semeado uma boa semente no seu campo. Mas aconteceu algo. Os trabalhadores perceberam isso. E aí, na hora em que eles repousavam, tem este detalhe, né? Enquanto repousavam, o inimigo se aproveita e semeia o joio no meio do trigo e partiu. Olha aí. Então, dentro de nós ou fora de nós existe um campo. Este campo, o Senhor nos dá a graça de quê? De ser semeado neste campo, a possibilidade de semearmos o quê? O trigo. Ele planta em nós, ele quer que nós enchemos este campo de trigo. Este é o desejo do Senhor, o reino de Deus. Ele quer plantar o trigo, ou seja, as virtudes, né, as qualidades de Deus no mundo e dentro de nós. Somente que existe um inimigo, o seu inimigo, seu inimigo, o inimigo de Deus, que vem e semeia o joio. E aí a gente pergunta, o que é o joio e o que é o trigo? Qual é a diferença entre um e o outro? Como perceber? O trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva, nunca. O trigo, quanto mais duro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. Né? Quando pequenos, eles são iguais. Não dá para distinguir. Mas o trigo dá a semente que produz o bom alimento, enquanto o joio não tem semente. Então, por aí a gente já vê algumas características. Então, vamos prosseguindo. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Tá vendo? O trigo cresceu e deu fruto, porque ele dá semente, né? Que produz o fruto. E o joio, então, aparece também. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Tá vendo? Quando eles estão pequenos, eles são iguais. Então, se o Senhor ali agisse muitas vezes sem uma prudência, poderia o quê? Vão, arranquem. E aí aconteceria o quê? Arrancaria o trigo junto com o joio, porque não dá para distinguir. Correria este risco. E o Senhor, na sua sabedoria, disse: não os arranqueis. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Olha que sabedoria. Deixar crescer. Então, o Senhor nos mostra hoje o quê? Que Ele deixa crescer. Na vontade permissiva de Deus, Ele permite tudo. Mas aí a gente lembra daquela palavra bíblica.
Tudo me é permitido, mas tem um mais, uma conjunção adversativa. Nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, porque, né, eu tenho uma, entre aspas, liberdade. O Senhor deu. Essa liberdade que Deus deu só foi para fazer o bem, porque Ele plantou dentro de nós o quê? O trigo. Mas o inimigo veio também e plantou o quê? O joio. Então, nessa, vamos dizer assim, luta, o Senhor disse, deixa crescer. Então, o Senhor nos deixa, nos permite fazer. Mas queiramos ter a graça da prudência, da sabedoria. Porque é melhor aprender pelos acertos do que pelos erros. Ou então aprendamos pelos erros, mas não nossos, dos outros. Vamos olhar o erro do outro, ver que ele errou, não para condenar nem julgar, mas dali tirar ensinamento. Olha, não vou fazer, porque não deu certo. Então, caminharmos mais na luz do que nas trevas. Então, dentro de nós existe esta batalha. Está crescendo o trigo e está crescendo o joio. Não é verdade? É como São Paulo diz, deixo de fazer aquilo que quero, que sonhei, que almejei, para fazer aquilo que eu não quero. Ou seja, o homem velho dentro de nós nos impulsiona a buscar aquilo que é velho, no sentido de que aquilo que não vai nos levar a uma renovação em Cristo Jesus. E o patrão diz o quê? Não, deixa crescer juntos até a colheita, porque na colheita, quer dizer, quando o Senhor vier, né? Aí, sim, aí é o quê? O Senhor vê tudo, sabe tudo. E Ele aí vai dizer aos seus trabalhadores, né? O que Ele vai dizer? Direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Olha aqui. Então, quando nós nos depararmos com Jesus, com Deus, no último momento, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. E outra coisa, né? Queiramos o quê? Já trabalhar aqui nesta terra o nosso interno, o nosso exterior, o campo que somos cada um de nós, para arrancarmos, né, no tempo certo, todo este mal. Ou então nem deixar entrar. Mas infelizmente estamos no mundo, não somos dele, mas estamos nele. Então vamos ter que lutar para que estas ervas, né, este joio que cresce, seja arrancado. E quem é que faz esse processo de arrancar? A observação, a oração, a vigilância e, quando caímos, a confissão. Então, este campo somos nós. É a nossa alma, o nosso interno, que vai crescendo ao mesmo tempo, o joio e o trigo. Mas, se nós nos deixarmos o quê? Guiar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai evitar que este joio cresça em quantidade e se espalhe. Por quê? Porque nós estaremos o quê? Vigiando e orando. E aí o Senhor diz assim, arrancai primeiro o joio. E atai-o em feixes para o queimar. Porque aí já vai ocorrer o quê? Uma distinção. Quando eles crescem, se percebe quem é trigo e quem é joio. Hoje no mundo está bem assim. Se percebe quem está, né, numa posição de trigo e quem está numa posição de joio. Quem está fazendo escolhas
vamos dizer assim, de trigo e outros de joio. Ontem eu estava vendo um programa, passando assim os canais, e caí num programa de entrevista. E tinha uma pessoa, um artista, que estava falando sobre a sua conversão, sua mudança de vida, todo aquele processo que ela passou de encontro com Deus. Terminando esta entrevista, no mesmo programa já foi para uma outra sala, né, um ambiente, e foi começar uma outra entrevista com uma outra pessoa, onde ela está falando, né, da sua vida também, e da sua profissão, e da sua vida amorosa, falando da sua vida em geral. E ali a gente percebia nitidamente o trigo e o joio. O trigo e o joio. E aí a gente percebe que dentro de nós tem essa batalha entre o bem e o mal. O que a gente está deixando crescer? Né? Expandir e pegar todo este terreno. É o trigo ou é o joio? Porque nós corremos um risco que no final o Senhor vai falar com os ceifadores. Né? Vai até o campo e arranque primeiro o joio e ate-o em feixes para o queimar. Ou seja, nós vamos nos transformando naquilo que nós vamos colocando dentro de nós. Vai chegar um momento que nós estamos transformados todos em trigo, ou então outros todos em joio, ou então joio e trigo ao mesmo tempo. E no final o Senhor diz assim: recolhei depois o trigo no meu celeiro. Quando tirou todo o mal, né, o joio, aquilo que não era trigo, tirou tudo e aí só ficou o trigo. Aí recolhe o trigo e coloque no meu celeiro. Ou seja, no céu, coloque perto de mim, são primícias. Nós somos primícias. Primícia significa o quê? Deus está em primeiro lugar, né, na nossa vida. Deus está no primeiro lugar. Oferecemos a Deus aquilo que temos de melhor. O primeiro, por exemplo, uma colheita. Os frutos daquela colheita, os primeiros frutos, nós oferecemos a Deus como primícias. Né? Por exemplo, um salário, que a pessoa vai trabalhar e trabalhou o primeiro salário da sua vida, oferece como primícias. Um filho que nasceu primeiro, oferece como primícias a Deus, uma oferta a Deus. Né? Aquilo que você tem mais de precioso, é uma primícia. Então, para Deus, nós somos primícias, primeiros, nós somos, vamos dizer assim, presentes para Ele. Agora, para sermos presentes, nós precisamos o quê? Estarmos atentos para que dentro de nós, quando o inimigo vier tentar plantar o joio dentro do nosso coração, né? Sejamos espertos, não fiquemos dormindo, porque foi quando estiveram dormindo, foi que o inimigo entrou. Então, se nós não vigiamos, não fechamos a nossa casa interior para toda inspiração negativa do inimigo, pronto, ele vai fazer a festa, ele vai plantar e vai embora. E aí o joio vai crescer. Crescer se nós não nos determos que está crescendo ao mesmo tempo joio e trigo dentro de nós. No mundo nós já vimos isso, infelizmente. O crescimento, a expansão do joio. Enquanto que o trigo parece que está sendo sufocado pelo joio. Então, Minutos com Jesus, ele vem nos ensinar isso. Você está deixando crescer dentro de você mais joio ou mais trigo? Cuidado, que no final você pode se transformar em joio ou em trigo, dependendo do teu campo, do campo que é o teu interior e do que você está deixando, né, crescer. Pode ser que no final você tenha uma boa colheita, né? Ou então você vai ter muitos feixes para queimar. E aí este feixes para queimar significa o quê? Aqueles que ficaram, né, no seu campo, meio joio, meio trigo, em cima do muro, não sabia se ia para um lado do bem, do mal, o que fazia, né? Divididos, olha quantos feixes foram atados
e depois tiveram que ser queimados. Então, se essas almas se salvam, vão ter que passar por um processo do purgatório. E o purgatório vai queimar esses feixes que estavam dentro de nós, de joio. Ou seja, de desamor. Porque tudo que não foi amor é desamor. E só passa pelo purgatório quem amou imperfeitamente, que não amou como Deus queria. Então, o amor, ele o quê? Ele apaga todos os pecados. Quem amou perfeitamente, quem fez a vontade de Deus, quem colocou Deus em primeiro plano, né, como primícia, primeiro plano na sua vida, Deus aí o quê? O preencheu de amor, ele produziu frutos, o campo encheu de trigo, e esse trigo vai ser o quê? Colocado dentro do celeiro. Paz, Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.